Maravilha, queridos, o Senhor mais uma vez nos dá a oportunidade, de estar aqui como povo de Deus, igreja do Senhor, em volta do nome de Jesus Cristo para adorá-lo. Obrigado, irmão. Então isso é um privilégio muito grande para nós, estar nesse lugar para louvar o nome do Senhor Jesus. Que maravilha, queridos. Louvo a Deus também pela oportunidade que nós temos de estar trazendo mais uma palavra de Deus ao seu coração. E eu queria convidar você para abrir a Bíblia nessa noite comigo em Marcos capítulo 10. Escrevi algumas coisas aqui para compartilhar com vocês. Marcos capítulo 10. Antes de nós lermos, vamos orar, queridos. Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, te rendemos graças. Obrigado, Senhor. Senhor, estamos diante da tua palavra, Senhor, e como ela é preciosa para nós. Ela é pérola, Senhor, para nós, Senhor. Obrigado. Senhor, suplicamos que o Senhor aplique a tua palavra, Senhor, ao nosso coração nessa noite, ó Deus. O Senhor nos fez uma promessa, que nos últimos dias o Senhor cravaria essa tua palavra na tábua do nosso coração. Faz isso, Senhor, nessa noite, pois nós não temos, Senhor, a capacidade, Deus, de persuadir, Senhor, de colocar a tua palavra em cada coração, mas o teu Espírito Santo pode fazer isso, Senhor. Pode colocar a tua palavra nos nossos corações. Nos ajuda, Senhor, nessa noite a ouvir a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, Marcos capítulo 10, a partir do verso 17 ao 27, todos encontraram? Amém. Vamos lá. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele respondeu, e porém, respondendo, e disse: Mestre, tudo isto guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando para ele, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando-lhe a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um câmelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: Quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse-lhe: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Queridos, há uns dias atrás eu estava relembrando quando Deus me chamou, naquela cena, no momento que Deus me chamou para caminhar com Ele. E eu estava recordando e até sonhei com isso esses dias. E foi um momento muito maravilhoso. Foi numa tarde de domingo, de muita diversão para mim. Eu tinha acabado de tomar alguns goles de cerveja. Então, e depois daquilo ali, no final de tarde, eu ouvi o sussurro de Deus
a voz de Deus falando ao meu ouvido, ali muito baixo, e eu entendi que o Senhor estava me chamando para andar com Ele. Tá? Mas tudo parecia tão bem na minha vida, queridos, na minha caminhada. Eu tinha muitos amigos, eu tinha diversão o tempo inteiro, eu tinha condição financeira, tá? Então tudo ia bem, tá? Tudo ia bem. E o Senhor me chamou justamente nesse momento. Mas depois que eu ouvi essa voz do Senhor, eu não consegui me conter, eu não consegui resistir. E eu corri desesperadamente para Ele nesse momento. Sabe? Eu corri para Ele e tudo era muito maravilhoso. Era como um homem que tinha achado um grande tesouro, sabia? Eu desejava Deus todos os dias. Eu desejava conhecê-lo mais todos os dias, conhecer a sua palavra todos os dias. Tá? E o tempo ele foi passando, tá? O tempo foi passando e Deus se tornou verdadeiramente para mim a razão da minha alegria. Isso está até no meu perfil de Facebook. Durante muitos anos eu coloquei essa frase: Deus, a razão da minha alegria. Lamentações diz o seguinte: a minha porção é o Senhor, nele depositarei toda a minha confiança. Então, eu encontrei, queridos, aquilo que eu não procurava. Eu encontrei Deus. E eu entendo que tudo, essa experiência que eu tive tem a ver com o que nós vamos falar nessa noite. O que nós lemos aqui é a história de um homem que a grande maioria de vocês conhece. Vocês conhecem muito bem esse texto. Temos um homem de posição, de condição financeira confortável. Aparentemente esse homem não tem necessidade de nada, mas ele desejou conhecer ao Senhor Jesus. E ele foi atrás do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que era um homem religioso, praticante e que demonstrava certa preocupação com relação às coisas do reino de Deus. Era dono de muitos bens, mas apesar de ser dono de muitas coisas, parece que tudo aquilo não trazia a verdadeira realização para a sua alma, queridos. Então, e ele vai a Bíblia diz que ele corre e vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega até Jesus, ele diz: bom mestre. Ele aborda Jesus com essa frase: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas, queridos, talvez você já se deparou com uma situação como essa. Obrigado, minha irmã Dilma, dando as orientações aqui no microfone. Talvez você já se deparou com uma situação como essa, onde alguém vem e te elogia ali e coloca o seu ego lá em cima, e o seu ego fica tão elevado, queridos. Mas a intenção da pessoa que faz isso não é ruim, a intenção é boa sim. A questão principal é o nosso coração. E muitas das vezes nós precisamos blindar o nosso coração contra nós mesmos. E eu digo até que muitas vezes nós precisamos fazer aquela oração: Senhor, livra-me de mim mesmo, tá? Mas Jesus ele lida muito bem com uma situação como essa. Quando aquele jovem chega até Jesus e diz: bom mestre, Jesus ele joga um balde de água fria nesse jovem. Jesus diz: por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. E Jesus diz: conheces os mandamentos? Nós lemos aqui. E esse jovem diz: conheço e pratico, obedeço desde a minha juventude, ou desde a minha mocidade. Era um homem que cumpria à risca a lei moral, a ética, os deveres, era fiel, praticante de todos os rituais da religião. No entanto, nós vemos que esse jovem ele estava distante do reino de Deus, porque lhe faltava uma coisa. Jesus falou: te falta uma coisa.
ou a principal coisa. Esse homem tem a moral elevada, né? A ética tão elevada, mas estava distante do reino de Deus, porque lhe faltava uma coisa. E para mim, esse ponto eu entendo que é o ponto crucial do cristianismo, que se difere de todas as outras religiões. Por quê? Porque o cristianismo é tudo pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. Nada é por merecimento nosso. É tudo dádiva de Deus, do Pai das luzes para nós. E o primeiro ponto que eu queria conversar com vocês, e é uma afirmação, eu queria dizer que é impossível entrar no reino de Deus. Nós lemos aqui, é impossível entrar no reino de Deus. O texto diz: e eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então eu queria afirmar que é impossível entrar no reino de Deus. É impossível entrar no reino de Deus através dos nossos méritos próprios, do nosso currículo espiritual, da nossa justiça própria, da nossa moralidade, da nossa capacidade de fazer as coisas em nome de Deus. É possível alcançar o reino de Deus, queridos. Dessa forma, este jovem tinha quase todos os requisitos para entrar no reino de Deus, só lhes faltava uma coisa. Esse jovem era quase perfeito, mas a Bíblia diz que lhes faltava uma coisa. E eu sei que existem pessoas quase perfeitas, mas que também ficarão fora do reino de Deus, porque vai lhe faltar uma única coisa. Esse homem era cumpridor da lei desde a sua infância, nós lemos. Era bem visto moralmente, disciplinado nos seus rituais, era ético. Mas faltava-lhe uma coisa: se despir de todos os seus méritos próprios, de todos os seus títulos conquistados pelo esforço, e seguir Jesus. Faltava-lhe seguir Jesus. Sabe, eu conheço pessoas que são pessoas ótimas, eu converso com pessoas ótimas, excelentes, que são pais de famílias, que são moralmente gente boa, que são honestos com as suas transações, são honestos com os seus negócios, são gente boa de se conviver. Mas quando eu toco na questão do Evangelho, eu falo em Jesus Cristo e a obra dele na cruz para perdoar pecadores, eu já ouvi, sabe o que? Ele disse o seguinte: cara, eu não curto esse negócio de religião. Então, eu sei que haverá pessoas quase perfeitas dessa forma, mas vai lhes faltar uma coisa: seguir Jesus. Vai lhes faltar seguir Jesus, vai lhes faltar olhar para Jesus e enxergar que Jesus, somente Ele, tem tudo aquilo que nós precisamos. E eu falei alguns dias atrás, aqui, falei também em outro lugar que eu tive a oportunidade, que eu tinha um orgulho tremendo de mim mesmo, dessa capacidade, dessa persistência de fazer as coisas acontecer, quando aquilo depende de mim. Sabe, eu tinha um orgulho tremendo disso. Isso trazia uma satisfação enorme para o meu ego, sabe, essa capacidade de colocar na minha mão e eu dar conta desse negócio. Isso é maravilhoso, tá? Mas eu consegui entender que há um caminho muito mais excelente e libertador do que esse. Há um caminho muito mais excelente e libertador. É quando entendemos que Ele, Jesus, é plenamente suficiente para preencher todas as lacunas do nosso coração. Nós não precisamos que o nosso ego seja afagado.
Tem um livro que eu li e foi um livro muito interessante e para mim aprendi muito, chama O Ego Transformado, do Tim Keller. Muito bom. É um livreto bem pequenininho, mas eu demorei muito, eu não falei ainda, mesmo assim, mas é ótimo, queridos. Como a caminhada se torna leve quando entendemos que, fazendo ou não fazendo, somos aceitos por Deus por meio de Jesus Cristo. Como isso se torna leve para a nossa vida? Claro, no que se diz respeito à salvação, não se trata de fazer, mas de crer naquele que cumpriu toda a vontade de Deus, Jesus Cristo. Jesus é suficiente e Ele é tudo que nós precisamos, Ele é tudo que o ser humano precisa. Então, muitas vezes, você precisa parar de confiar em si mesmo, na sua justiça própria, nos seus méritos espirituais e morais, ou talvez nas suas boas obras, e colocar toda a sua confiança em Cristo e na suficiência da sua cruz. Somente isso é bastante para você, para nós. Coloque sua confiança inteiramente na obra de Cristo, no que Ele fez na cruz, é suficiente, plenamente suficiente. Jesus nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino da luz. Ele foi até a cruz para nos libertar do pecado. Ele pagou o preço pela redenção da nossa alma. Jesus Cristo pagou o preço pela redenção da sua alma, queridos. Colossenses capítulo 1, verso 13 ao 16 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Tudo que nós temos é por causa dEle. Tudo que nós temos é por causa de Jesus Cristo. Tudo que nós somos é por causa dEle. Por isso que é impossível alguém entrar no reino de Deus pelas suas obras, mas é possível para todos aqueles que depositarem em Jesus toda a sua confiança. Então, desista de você mesmo. Desista de você mesmo, desista de viver para agradar o seu próprio coração, e a partir de hoje, viva para a glória de Deus, para agradar a vontade de Deus, querido. Desista, viva para Deus. Nós fomos criados para viver para Ele, e para o louvor da sua glória. Nós não fomos criados para viver para nós mesmos, para buscar, correr atrás dos desejos do nosso próprio coração, mas para agradar o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, queridos? Segunda coisa que eu queria conversar com vocês, eu queria dizer que o padrão de Deus é elevado. O padrão de Deus é elevado, o padrão de Deus é muito alto. Veja o que o texto diz. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a sua cruz e segue-me. Toma a sua cruz e segue-me. O texto diz que Jesus amou esse jovem, mas no mesmo momento que Jesus amou esse jovem, Jesus faz um desafio para ele, porque conhecia as paixões do seu coração. Jesus, ele lhe propôs abrir mão de tudo, de um tesouro terreno, em prol
para alcançar um tesouro nos céus. Jesus propõe desse homem abrir mão de tudo que ele tinha nessa vida para alcançar o tesouro nos céus, queridos. O padrão de Deus é elevado porque requer renúncia daquilo que nos impede de desfrutar da boa e agradável vontade de Deus, da comunhão de Deus. O padrão de Deus é elevado. Então é necessário abrir mão, muitas vezes, do ídolo que disputa o nosso coração com Deus. Às vezes é necessário abrir mão, sempre é necessário abrir mão. O caminho ao céu implica em tomar a cruz, entrar pela porta estreita, em percorrer o caminho espinhoso. O moço era rico, e a riqueza era a segurança do seu coração. Por isso que Jesus propôs para esse homem largar tudo, né, e seguir. Mas o problema do moço era o seu amor ao dinheiro e as suas paixões. Então, o dinheiro em si não é mau. O problema é a paixão ao dinheiro. É quando ele assume o lugar de Deus em nossa vida, tornando-se um ídolo para o nosso coração. O problema é quando nós tornamos as coisas boas e as bênçãos de Deus, tornamos ela muitas vezes um ídolo para o nosso coração, amando mais elas do que o próprio Deus. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser uma posição social, um cargo de alto escalão em uma empresa, um título pessoal, poderia ser também uma personalidade, poderia ser até uma pessoa, pode ser até o seu próprio filho. Deus pôs Abraão à prova para testar o seu coração. Aquilo que Abraão mais queria era o seu filho. Isaac era o filho da promessa e Deus o concedeu a Abraão, e Abraão estava muito feliz, Abraão e Sara, com aquilo. E a Bíblia diz que Deus pede o filho a quem ele mais amava, para provar o seu coração. Tudo aquilo que, quando retirado da nossa vida, a nossa vida perde o sentido. Essa coisa era um ídolo para o nosso coração. E eu diria o seguinte, que muitas vezes o nosso coração talvez seja uma fábrica de ídolos. Adoramos aquilo que Deus nos dá mais do que a Ele próprio. Portanto, nós precisamos abandonar os ídolos do nosso coração. Deus deve tomar o seu lugar no centro do nosso coração. Ele deve ter a primazia das nossas vidas. Como foi difícil para mim, queridos, como foi difícil para mim quando Deus me chamou, largar, abandonar todos os meus vícios. Foi muito difícil para mim. Eu não costumo contar muito da minha vida, do meu testemunho, minha esposa conta mais, porque eu fiz coisas terríveis, eu fiz coisas das quais eu não tenho orgulho nenhum e tenho vergonha de contar, mas foi muito difícil para mim abandonar os ídolos do meu coração para seguir a Deus. Já fiz coisas más, tremendas, mas talvez você me pergunte: irmão Joseildo, e agora você é um homem bom? E eu diria, Jesus falou: ninguém é bom senão Deus. Eu sou apenas um pecador arrependido que encontrou Jesus Cristo na minha caminhada, que fui agraciado como você, que na sua caminhada longe de Deus você encontrou Jesus, ou Jesus te encontrou. Essa é a palavra mais correta. Mas é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus e é possível entrar no reino de Deus. Então somente precisamos amar a Deus de toda a nossa força, a nossa alma, nosso entendimento,
e com todo o nosso coração, de modo que o nosso coração não tenha espaço nenhum para outro Deus. Então permita que Deus tome a centralidade no seu coração e na sua vida. Esse jovem está aqui como exemplo para nós, assim como a mulher de Ló também está como exemplo para nós. Quer entrar no reino de Deus? Quer entrar no reino dos céus? Então pare de viver para você mesmo e viva para Deus e para a glória de Deus. Quer entrar no reino de Deus? Basta somente viver para Deus e para a sua glória, para o louvor da sua glória. Viva para o Senhor, para que em tudo que você fizer, o nome dEle seja glorificado. Em tudo que você fizer, agrade ao Senhor e não a você mesmo, não a nós mesmos. Nós fomos chamados para viver para Ele. Nós fomos criados para viver para Ele. Terceira coisa, ser discípulo implica em seguir os passos do seu mestre. Veja, ser discípulo implica em seguir os passos do seu mestre. Vamos ler o texto. Veja só, falta-te uma coisa: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Bem, este jovem era dono de muitas propriedades, então ele não encontrou vantagem. Ele não encontrou vantagem na proposta de Jesus. Ele não encontrou proveito na proposta de Jesus. E sem dúvidas, há pessoas que estabelecem condições e calculam vantagens para seguir a Cristo. Nós sabemos muito bem que tem pessoas que são incapazes de segui-lo porque não acham proveito, não vê vantagem nenhuma. Eu sei que há pessoas sim que querem um discipulado barato. Eu sei que há pessoas que querem um discipulado barato e andam em busca de uma graça barata. Mas alguém já falou que se a sua fé não lhe custou nada, então de nada ela também vale. Se a tua fé não te custou nada, se você seguir a Cristo não te custou renúncia sua para agradar a Deus, ela não tem também tanto valor. Ela não tem valor. Ser discípulo é ouvir o chamado irresistível do seu mestre e segui-lo, e deixar tudo para trás, abrir mão do tesouro terreno para alcançar um tesouro nos céus. Compreende isso? Ser discípulo é seguir o seu mestre, ser fiel e abrir mão desse tesouro terreno, mas em compensação você terás um tesouro nos céus. Amém. Este jovem abriu mão do tesouro do céu pelo prazer momentâneo do mundo e das riquezas que o mundo oferece. Esse jovem, ele interessou-se, ele tinha interesse pelo reino de Deus, mas a proposta não foi agradável a ele. Ele não estava disposto a largar tudo e seguir Jesus. Portanto, esse jovem, ele abriu mão do tesouro dos céus, do reino de Deus, em busca das riquezas desse mundo, da leve e momentânea alegria desse mundo. Mas eu creio que nessa noite, aqui nesse lugar, há pessoas que vão abrir mão do mundo e das paixões do mundo em prol
do reino de Deus. E nós que estamos aqui, eu creio que são daqueles que abrimos mão do mundo e das suas paixões para alcançar as riquezas do reino de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Sabe, não há discipulado sem submissão à vontade do seu mestre. Não há. Jesus falou: aqueles que me amam, me obedecem, ouvem a minha voz e me obedecem. É quando algo acontece no nosso mundo interior, o meu coração é regenerado, um novo homem é nascido de Deus, uma nova criatura é formada, e agora ela passa a agir e viver, vivendo totalmente para Deus, em todas as esferas da sua vida, na sua família, na sua vida social, nos seus negócios. Você foi criado para viver para Deus. Você foi criado para Deus. Você foi comprado por alto preço. Nós fomos comprados por alto preço. Entende, compreende isso? Nós fomos comprados por alto preço. Veja o texto. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatado da vossa vã maneira de viver, porque por tradições recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Jesus, como que de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos comprados com sangue puro de Jesus Cristo. Portanto, você deve viver para Deus, para a sua glória. O chamado, antes de tudo, é para o seu reino. O chamado, antes de tudo, não é para fazer, é para o seu reino, para ser um cidadão dos céus. O chamado, antes de tudo, é para ter comunhão com Deus, no reino de Deus. O chamado é uma mudança de estado também, da morte para a vida, das trevas para a sua maravilhosa luz, a luz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, se há algum texto na Bíblia que nos chama a atenção e que nós nos apegamos mais a ele, aqui tem um texto nessa mensagem, que quando a minha alma está em crise, eu recorro a esse texto aqui, a isso aqui que Jesus falou, e isso traz total segurança para a minha alma. João capítulo 10, verso 27 ao 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém, absolutamente ninguém, as arrebatará da minha mão. Você quer uma segurança maior do que essa? Você é ovelha do Senhor? Você é ovelha do Senhor? Amém, amém. Aqui está a nossa segurança. Ninguém, absolutamente ninguém, nos arrebatará das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus, querido. O chamado é solene. Veja só, o chamado é solene, mas o método muitas das vezes é tão simples. O método é muito simples. O chamado do Senhor é tão simples. Simão e André encontravam-se trabalhando, lançando as suas redes, e passando Jesus os chamou. E eles largaram tudo que estavam fazendo e seguiram Jesus. E um pouco mais à frente, Tiago e João, que estavam consertando as suas redes, junto com o seu pai Zebedeu, o Senhor também os chama, e eles o seguem. E mais à frente encontra Mateus, que estava na coletoria, coletando impostos, era funcionário público do governo romano.
A Bíblia diz que o Senhor chama, e ele logo se levanta e segue. Estes homens não questionaram nada. Simplesmente todos esses homens seguiram ao Senhor, ouviram o seu chamado e simplesmente abriram mão de tudo e seguiram o Senhor. Sem dúvida, o chamado de Cristo é irresistível. Não há como resistir ao seu chamado quando nós entendemos quem realmente está nos chamando e o que nós vamos receber em troca ao seguir o Senhor Jesus. Eu creio e sei que em todas as gerações o Senhor tem aqueles que Ele chama, tem aqueles que vão resistir a esse chamado como esse jovem, mas também tem aqueles que vão ouvir o chamado do Senhor e vão segui-los, e vão seguir ao Senhor, sem se preocupar com nada, com aquilo que deixou para trás, simplesmente porque amarão o Senhor, amarão seus mestres. E eu creio que nós que estamos aqui, somos estas pessoas, que um dia largamos tudo, por amor ao Senhor, por amor ao nosso mestre, aleluias, glória a Deus. Então eu quero concluir, falando o seguinte para vocês, que o Senhor ainda chama, o Senhor ainda está a chamar, e talvez nessa noite, o Senhor tenha chamado alguém aqui, que ainda não ouviu a voz do Senhor. A porta da graça ainda está aberta. Como resistir, como recusar a tão grande salvação que o Senhor nos proporciona? Como recusar a isso? O Senhor nos chama. Talvez você que veio aqui hoje, nessa noite, o Senhor te chama hoje. Não é a minha voz, é o Senhor que te chama. Amém? Vamos.